Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais uma live clássica, live muito especial, o nosso primeiro momento devocional do domingo, no dia do Senhor. Hoje, um momento muito especial também, porque temos uma novidade que vai com certeza mexer com a sua fé, com as suas emoções. Temos um aviso muito importante sobre o retorno das nossas atividades presenciais. Convide os seus amigos, chame as pessoas da sua família para estarem conosco. Vai ser um momento muito singular. Vou soltar uma musiquinha aqui, enquanto você chama a sua família para assistir com você essa live. Pega o seu café. Semana passada reclamaram que eu só tinha café, trouxe uma canjica hoje também. A gente está no final de semana aí de São João. Eu queria te incentivar a chamar toda a tua família, chama os teus amigos, espelha a tela desse Instagram na tua televisão, espelha a tela do teu Instagram no computador, para que a gente tenha um tempo muito especial em família, como igreja, para que a gente adore a Deus junto. Eu vou dar um tempinho para que você clique nesse aviãozinho, envie essa live para todo mundo que você ama, para todo mundo que você quer bem, para todo mundo que você quer que escute um pouco mais da palavra de Deus. Vou lhe dar um tempinho também para você pegar o seu café, pegar os seus alimentos, para que a gente fique junto aqui, aprendendo um pouco mais da palavra. Como dito, essa é a primeira programação de um domingo super especial que nós, como igreja, estamos proporcionando para todos os nossos membros. Bom dia, Kênia, bom dia, Dalila, bom dia, João, bom dia a todos vocês. Não tardem, não demorem, envie essa live para todo mundo que você quer bem, para todo mundo que você ama. Dentro de poucos instantes, a gente vai começar fazendo a leitura do Salmo 139. Então, já pega a tua Bíblia, abre no Salmo 139 e eu queria um feedback de vocês. Eu queria saber se o áudio tá legal, se a imagem tá legal. Essa música de fundo já eu vou tirar. É só enquanto você chama os seus amigos, enquanto o pessoal entra. Manda um feedback para mim aí em relação ao áudio. Hoje a gente tá num local diferente. Então tá no Bom Dia Raiz. Você vai escutar o galo cantando algumas vezes, mas é quase um sítio onde eu estou. Salmo 139, obrigado, Kênia. Eu vou logo fixar aqui para quem chegar depois não ficar perdido e boiando. Canjica e café, pegue a sua também, muito especial. Vamos lá. Salmo 139. Eu vou ler os 10 primeiros versos do Salmo 139 e vou ler também os versos 23 e 24. Nós não vamos ler todos os 24 versos. Salmo 139, do verso 1 até o verso 10, e depois a gente vai pular para o verso 23 e verso 24. Ainda dá tempo, envia essa live, encaminha essa live para o direct de todo mundo, da sua coinonia, do IPC Kids, do QV, do Cucílio, dos Homens de Valor, do Plano B, Plano Betim, pessoal do seu GE, para que a gente esteja junto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como enfrentar o sofrimento. Na primeira semana, no primeiro domingo de junho, nós falamos um pouco sobre a fidelidade do Senhor no dia difícil. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre como cuidar um dos outros. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre como lidar com o sofrimento. É isso mesmo, eu estou quase no sítio. O café da manhã é raiz com canjica e o bom dia é raiz também com galo cantando. Preste atenção, escute com fé a palavra de Deus no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda.
Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Versos 23 e 24 agora. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu sou suspeito de falar, afinal eu gosto muito desse salmo. Para mim, um dos salmos mais bonitos de todo o saltério, porque esse salmo ele relata para mim e para você que apesar de Deus ser um Deus criador, ser um Deus que transcende, ser um Deus santo, um Deus sem pecado, um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus que se importa conosco também. Mas não é um se importar raso, não é um se importar superficial. Ele se importa conosco verdadeiramente. Ele nos guia em todos os momentos da nossa vida. No momento de maior alegria, Ele está conosco. E no momento da tristeza, no momento do luto, no momento que as lágrimas escorrem sobre a nossa face, Ele também se importa conosco. Tem uma parte dele que eu acho fantástica, que é a parte que fala: se faço da minha cama o mais profundo abismo, o Senhor, Ele lá está conosco também. No maior momento de tristeza da sua vida, no maior momento de luto da sua vida, e como nós vamos falar hoje, no maior momento de sofrimento da sua vida, Deus está com você. E Ele está conosco não de uma forma superficial, Ele está conosco, se importando conosco, nos acalentando, nos dando esperança, e a sua palavra está repleta de orientações, de conselhos, de como eu e você podemos enfrentar o sofrimento. Mas eu não vou pregar agora, vou pregar daqui a alguns minutos. Esse salmo é para que a gente comece a refletir. Eu queria te incentivar. Você, principalmente a galera do Plano B, já está cansada de me escutar falar sobre isso. Mas eu queria te incentivar mais uma vez. Não fique nessa live como mero espectador. Não fique nessa live simplesmente assistindo. Fique nessa live como rebanho, adorando, participando, cultuando, aprendendo, lendo, orando, cantando, enfim. Participe dessa live como culto clássico. Reúna a sua família. Vou ser redundante quanto a isso. Junte todos eles. Afinal, hoje é domingo, o sábado cristão, o dia da ressurreição de Cristo Jesus, o dia do Senhor, para que eu e você venhamos a tirar esse dia por completo. Não é só um turno dele, para que a gente venha descansar, para que a gente venha aproveitar em família, para que a gente venha cultuar, para que a gente tenha momentos devocionais, para que a gente tenha culto familiar, culto doméstico. E, como dito, essa é apenas a primeira programação. Assim que acabar essa live, você pode ir até o link da bio aqui no Instagram da IPC. Lá você vai ter a lição de escola dominical. Se você é jovem e adolescente, às 11 horas a gente começa a nossa sala no Zoom. A gente está aprendendo sobre como tomar decisões segundo a vontade de Deus. E à tarde também é cheia de programações. Às 16 horas, também no canal do YouTube da IPC, a gente tem a lição para as nossas crianças, a lição do IPC Kids. E às 17 horas em ponto, a gente tem nosso culto de celebração, nosso culto de adoração, no canal do YouTube também. Então, encaminhe essa live para todo mundo que você ama e a gente vai começar agora o nosso momento de louvor. Mas antes de chamar Gabriel, a gente vai orar. Eu queria te incentivar a orar também. Então, todos nós vamos fechar nossos olhos e vamos adorar o Senhor com a nossa oração também. Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor é Deus bondoso. Muito obrigado porque o Senhor é Deus misericordioso. Muito obrigado porque, como nós podemos observar neste salmo, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, e mesmo assim se importa conosco. Se importa com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, se
se importa conosco por completo, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é o verdadeiro amor, o Senhor se importa de verdade, o Senhor está conosco. Muito obrigado por mais uma live clássica. Muito obrigado que a gente pode estar junto, reunido, mesmo que cada um nas suas casas, Senhor, para orar junto, para cantar junto, para que a gente possa aprender um pouco mais da Tua palavra juntos, Senhor. Essa é a nossa oração e gratos em nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar agora Gabriel para estar conosco. Como já entrou muita gente, deixa eu ver aqui, vou achar Gabriel. Achei. Para estar conosco. Deixa eu ver, Gabriel está conectando. E aí, cara, bom dia. Bom dia. Deixa eu subir aqui. Igreja. É quase uma live do plano B, mas tudo bem. Mas, cara, estás bem? Tudo certo, graças a Deus. Como é bom, né, estar reunido aqui nessa manhã, nesse tempo, nesse momento que o Senhor separou pra gente, né? Amém. Então, vamos começar da melhor forma, né? Vamos começar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer através de nós, por tudo que Ele já proporcionou para as nossas vidas. Então vamos começar adorando ao Senhor. Como o Lucas falou, não fique só assistindo, né? Adore junto com a gente na sua casa. Prepare o ambiente, né, propício para isso, né? Então que a gente possa estar junto aqui, tanto virtualmente, mas em espírito também. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Cante. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Jesus, queremos declarar que o Senhor é soberano sobre todos, sobre tudo. Queremos bendizer o teu santo nome, Pai. Que o Senhor possa falar conosco durante essa manhã, durante esse domingo, que o Senhor proporcionou para a gente, Deus. Muito obrigado, Pai. Seja exaltado, seja engrandecido, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és santo, Jesus. Seja exaltado nesse lugar, Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cante apesar. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Muito obrigado, Jesus. Recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, que ela possa subir aos céus, que ela possa ser o nosso estilo de vida, Pai. Uma vida de adoração ao Senhor, Jesus. Fala conosco através da palavra, fala conosco. Amém, Senhor. Durante todo o dia, durante toda a semana que se começa, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe. Valeu, Gabriel. Obrigadão, Obrigadão, boy. Vocês. E até mais. Até a próxima, cara. Muito obrigado, viu? Vou aqui tirar o Gabriel, mas é o último momento que você pode estar enviando essa live para quem você ama. A gente está começando agora, mais objetivamente, o nosso tempo devocional. Eu queria te incentivar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. João 16, 33. A gente vai ler apenas esse versículo, que é o último versículo desse capítulo, um versículo muito conhecido, João, capítulo 16, verso 33. A palavra de Deus diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Versículo muito conhecido, mas eu queria ler com vocês mais uma vez. E não é porque é simplesmente conhecido que você não deve dar atenção. Eu vou te incentivar a prestar atenção mais uma vez na leitura desse versículo, que é muito conhecido, mas que eu tenho certeza que vai te ensinar muito nessa manhã. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, abençoa cada família, abençoa cada pessoa, abençoa cada lar onde essa transmissão tem chegado e ainda vai chegar depois, Pai amado. Fala aos nossos corações, incomoda as nossas almas, traz paz para as nossas almas, nos abençoa. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Para quem está achando estranho o barulho dos galos, eu estou praticamente num sítio e, como dito no começo, o café da manhã e o bom dia é raiz, é com galo cantando, mas tenho certeza que isso não há de nos atrapalhar. Irmãos, eu queria contar para vocês um resumo de uma história que me inspira bastante. No século passado, um grupo de missionários saiu dos Estados Unidos e veio trabalhar com indígenas aqui
na América do Sul, mais precisamente na região da Amazônia. Você sabe, a floresta amazônica ela não existe apenas no Brasil. Chegando ali, a gente, na verdade, eles se depararam com um grupo indígena muito arisco, um grupo indígena que não tinha contato com o homem branco, com o homem civilizado. E um dos missionários dessa companhia, um dos missionários que veio desse grupo, foi o famoso Jim Elliot e a sua esposa Elizabeth Elliot. E eles, na verdade, ele e os outros missionários foram covardemente assassinados em uma das tentativas de pregar o evangelho para uma tribo, e infelizmente todos foram assassinados. Elizabeth Elliot, a esposa de Jim Elliot, ela ficou viúva. Logo depois, ela casou novamente. E aproximadamente 3 anos e meio depois dela ter casado novamente, ela perde o seu segundo marido também e fica viúva pela segunda vez. Foi uma mulher que sofreu bastante, mas apesar de ter sofrido bastante, ela também nos ensina bastante, porque ela aprendeu a olhar para a Bíblia de como lidar com o sofrimento. Dito isto, essa breve história, esse breve resumo da vida de Jim Elliot e Elizabeth Elliot, e tendo lido esse versículo de João capítulo 16, verso 33, nós vamos meditar nos próximos minutos sobre como lidar com o sofrimento. Como lidar com o sofrimento? Em primeiro lugar, à luz desse texto que nós lemos, é sabendo que ele vai chegar. O sofrimento, ele não é um privilégio da nossa geração. O sofrimento não é algo encarado simplesmente por quem enfrenta uma pandemia. O sofrimento, ele, ao longo da história, o povo de Deus sempre enfrentou o sofrimento e encontrou nas escrituras sagradas, na Bíblia, na palavra de Deus, todos os recursos necessários para atravessar os sofrimentos da vida, todos os recursos necessários para enfrentar os desertos da vida. A angústia e a dor são costumeiramente chamadas de sofrimento. E o sofrimento, ele pode ser algo físico, ele pode ser algo mental, ele pode ser algo emocional, ou a junção de todos esses 3 fatores. Mas independente do fator que é o pivô, que fomenta o sofrimento na nossa vida, a palavra de Deus nos apresenta princípios, nos apresenta conselhos literalmente bíblicos, para que a gente venha enfrentar o dia difícil, o dia do luto, o dia do choro, o dia do sofrimento. Eu queria pedir a algum de vocês, quem quiser, fique muito à vontade, digite aí, por favor, nosso tema de hoje, para que quem chegar não fique perdido. Como lidar com o sofrimento. E se quiser, pode colocar a referência de lado também, João 16, 33. Como lidar com o sofrimento. João 16, 33. Em primeiro lugar, o que nós vimos é sabendo que ele vai chegar. A palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, usa várias expressões, vários termos. Obrigado, Mai. Deixa eu fixar aqui, para quem chegar depois não ficar perdido. Obrigado a Kênia também, que colocou para a gente. Como lidar com o sofrimento? Em primeiro lugar, sabendo que ele vai chegar. Como visto, o sofrimento, ele é algo que vai chegar para todos nós. Afinal, o próprio Cristo Jesus disse que nós passaríamos por aflições. E a palavra aflição, o termo aflição, é apenas um de todos os termos que a Bíblia usa para nos relatar o sofrimento. A Bíblia fala sobre provações, como Tiago, capítulo 1. Como aqui no versículo 33 de João, capítulo 16, ele usa o termo aflição. Em Tiago, capítulo 1 também, no decorrer do capítulo, ele fala sobre tentação. E alguns autores bíblicos, como Pedro,
na sua primeira carta, no capítulo 4, ele, quando vai falar sobre sofrimento, ele, quando vai falar sobre o dia difícil, ele, quando vai falar sobre os dias que nos fazem ficar triste, que nos fazem tirar lágrimas dos nossos olhos, ele fala sobre o fogo ardente. E todos nós vamos experimentar o sofrimento em algum momento da vida, pelo seguinte motivo: por conta do pecado original. Por conta do pecado de Adão e Eva, e Adão ali e Eva sendo representantes de toda a raça humana, nós vamos enfrentar o dia difícil. E o sofrimento, ele pode ser oriundo de um pecado pessoal, de algo que eu fiz que transgrediu a lei do Senhor. O sofrimento pode ser também fruto de um pecado de outra pessoa. Outra pessoa age de forma incoerente, age de forma pecaminosa para comigo. E eu ali sofro, de certa forma, as consequências daquele pecado. E, em fins últimos, a terceira razão, o terceiro motivo pelo qual o sofrimento existe nessa terra é por conta das consequências desse mundo caído. É por conta das consequências da corrupção do nosso coração e do coração de toda a humanidade. E eu e você, nós não deveríamos ficar surpresos com o sofrimento. Afinal, nós merecemos esse sofrimento. Por conta do pecado de Adão e Eva, nós somos também culpados. Nossa natureza é pecaminosa, nossa natureza é totalmente depravada, nossa natureza é corrompida. E o Dr. Paul Tripp fala de forma muito categórica que nós não gostamos de pensar a respeito do sofrimento, mas nós vivemos em um mundo que sofre. Eu e você não gostamos muito de encarar a realidade que o dia difícil vai chegar. Eu e você não gostamos de encarar a realidade que um dia nós e a quem nós amamos, essas pessoas vão morrer. Mas existe até uma resposta, uma justificativa, porque eu e você, mesmo sabendo que salvos em Cristo Jesus, viveremos eternamente, nós ficamos tristes com a partida daqueles que nós amamos. Sabe por quê? Porque eu e você, nós não fomos feitos para sofrer. Eu e você, nós não fomos feitos para a morte. O sofrimento e a morte são consequências do pecado. O sofrimento e a morte são consequências da atitude de Adão e Eva no Jardim do Éden, como relatado em Gênesis capítulo 3, mais precisamente do versículo 1 até o versículo 7, e com as consequências do versículo 8 em diante. Mas Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, Ele é tão gracioso, Ele nos ama de uma forma tão sublime, e esse amor de Deus, Ele nos cerca, esse amor de Deus, Ele nos abraça, a sua misericórdia, o seu perdão e a sua graça é tão constante em nossa vida, que logo depois do pecado original, da queda de Adão e Eva, Ele providenciou um escape, Ele providenciou uma solução. O homem estava em um abismo em relação a Deus. Nada que o homem viesse a fazer, a pensar, com a força do seu braço, com o seu intelecto, com as suas obras, pode o aproximar de Deus. Então, Deus providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que teria o calcanhar ferido, mas pisaria a cabeça da serpente, que venceria a morte, que venceria tudo, para nos reconectar com o seu Pai. E nós ali fomos enxertados na videira verdadeira, nós ali temos salvação. E você sabe de quem eu estou falando, de quem é a expressão máxima do amor do Pai. Eu estou falando de Cristo Jesus, a nossa esperança, a nossa salvação, aquele que nos ajuda a lidar com o sofrimento. Afinal, ele também sofreu. E porque ele sofreu e teve vitória sobre o sofrimento, sobre a morte, sobre o luto, sobre a angústia, eu e você também podemos ter vitória. Afinal, nossa vitória é baseada em Cristo Jesus, na vida e nos méritos e na obra de Cristo Jesus, e não nada que vem de nós, e não em nada que vem da força do nosso braço. Em Cristo e com Cristo, nós podemos passar pelos desertos da nossa vida. Com Cristo, nós podemos enfrentar e encarar
todo e qualquer sofrimento. Deus é tão majestoso, Ele é tão bondoso para comigo e para contigo, que Ele fala repetidas vezes em todas as Escrituras Sagradas que nós enfrentaríamos o dia mau. Em 2 Timóteo capítulo 3, em 1 Coríntios capítulo 4, e esse texto que nós acabamos de ler, ele fala que nós enfrentaríamos o dia difícil. Ele fala que nós enfrentaríamos o dia da morte, o dia do luto, mas para quem tem Cristo Jesus, para quem tem Jesus como Senhor e Salvador, a gente nasce duas vezes, mas só morre uma. Para quem tem Cristo Jesus, a gente nasce duas vezes, mas só morre uma. Para quem não tem o Senhor, só nasce uma, mas morre duas, porque é morte eterna, é condenação eterna. Mesmo que não esteja na moda falar sobre inferno, mesmo que não esteja na moda falar sobre condenação eterna, eu estaria aqui faltando com amor para com os irmãos, se eu não trouxesse a sua memória que sem Cristo Jesus, sem arrependimento de pecados, sem confessar Jesus como Senhor e Salvador, o destino é este: é morte, é condenação eterna. Mas para quem tem Cristo Jesus, mesmo que o dia mau venha a chegar, mesmo que o sofrimento venha a chegar, o sofrimento e o dia mau, eles serão momentâneos, eles serão circunstanciais, porque chegará um dia que não haverá choro, que não haverá pranto, que não haverá angústia, que não haverá morte, e esse dia é o dia do Senhor, é o dia que não existirá e não terá sofrimento algum, porque Deus colocou sobre Cristo Jesus todo sofrimento, para que sobre a minha vida e sobre a tua vida a gente tenha a justiça de Deus. Nós fomos aí justificados, e essa justificação não é pelas obras, essa justificação é pela fé em Cristo Jesus, o Rei da Glória, aquele que venceu todo e qualquer tipo de sofrimento. Ele sofreu que nem eu e você, mas ele venceu a morte, venceu o sofrimento, e por conta da sua vitória, eu e você podemos ter certeza também de vitória. Certa vez, um dos maiores escritores também do século passado disse, e esse escritor é C.S. Lewis: Deus sussurra em nossos momentos de alegria, mas grita para nós em nossa dor. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo adormecido. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo adormecido. Mas eu queria pedir licença a Lewis e adaptar essa frase dele. Nós gostamos muito de culpar o outro. Nós gostamos muito de culpar o mundo. Eu queria reler essa frase e trocar o mundo para a gente, para a minha realidade, pelo meu nome, pelo seu nome. A dor é o megafone de Deus para despertar um Lucas adormecido. Troque essa frase pelo seu nome e repita: a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo, um Lucas e o seu nome adormecido. Deus, em alguns momentos, ele permite que o sofrimento ele venha sobre a nossa vida, para que a gente venha aprender. E logo depois do que o deserto passa, nós sempre estamos mais maduros. Logo depois que o sofrimento passa, nós sempre tiramos algumas lições e podemos ajudar outros com aquelas dificuldades e com aquele dia difícil que a gente enfrentou. Irmãos, eu e você precisamos encarar o sofrimento pela palavra, com a palavra por pressuposto, a palavra encharcando o nosso dia a dia, e a palavra como a nossa esperança. Eu e você, povo da cruz, povo da palavra, não podemos enfrentar o sofrimento com autoajuda. Eu e você não podemos enfrentar o sofrimento com livros de autoajuda, com mensagens meramente motivacionais, com mensagens do sinta-se bem, mensagens que tendem apenas a nos alegrar momentaneamente.
tudo isso é passageiro. Nada disto preenche totalmente o meu e o teu coração. Só existe uma alegria, só existe um sentimento que pode preencher totalmente o vazio do meu e do teu coração. E isso é a presença de Deus, é a alegria que Deus nos dá, é a sua presença, é o Espírito Santo que habita em nós. E este Espírito Santo, ele nos dá sabedoria, discernimento, companhia e ajuda para enfrentar tudo que nós venhamos a ter como desafio para a nossa vida. Não recorra à autoajuda. Não recorra a mensagens que trazem alegria momentânea, passageira, rasa, superficial. Recorra à mensagem do Evangelho, à mensagem da cruz. Lance todos os seus sofrimentos aos pés da cruz, porque foi naquela cruz que Cristo sofreu para te dar vida, para te dar vida eterna. E nenhum dos nossos sofrimentos pode se comparar ao sofrimento dele, que teve imputado sobre as suas costas a santa ira de Deus, para que tenha imputada sobre a minha e sobre as suas costas a sua graça e a sua justiça, que, como dito, é pela fé e pela fé somente. O Evangelho, em vários momentos, ele vem para rasgar a nossa alma, para poldar a nossa vida. Mas esse rasgar de alma, esse poldar da nossa vida, nada mais é do que nós como barro e o oleiro nos aperfeiçoando, o oleiro nos moldando. Alguém já disse que os sofrimentos da vida nada mais são do que os dedos do oleiro em nosso viver, no nosso caráter, na nossa conduta, para que cada dia mais a gente esteja parecido com Cristo Jesus, o Rei da Glória, o nosso exemplo perfeito. O sofrimento, como dito, ele é universal, porque a queda é universal. A queda afetou a todos, a toda a raça humana. E ele, Adão, fez com que nós venhamos a ter esse sofrimento. Mas o segundo Adão, Cristo Jesus, fez com que nós tenhamos o escape, a solução para todo e qualquer tipo de sofrimento. Nosso sofrimento ele é momentâneo. As nossas aflições do presente não se comparam com a glória do porvir, com aquilo que a gente vai experimentar em plenitude com Cristo Jesus. Entretanto, a nossa sociedade, vocês já me escutaram falar muito sobre isso, ainda vão escutar falar bastante, é uma sociedade que impõe sobre nós uma religião pós-moderna. Uma religião sem verdade absoluta. Uma religião sem conceitos que emanam da palavra. Uma religião pluralista, relativista, niilista. Uma religião que não acredita e não crê na totalidade da palavra de Deus, que a Bíblia é palavra de Deus, é palavra de consolo, é palavra de esperança. Irmãos, o amor de Deus, ele não é um amor deficiente. Ele não é um amor que não corrige. Ele não é um amor que faz com que a gente se sinta bem de forma rasa, que vivam uma falsa plenitude. O amor de Deus é um amor que nos corrige, sim. O amor de Deus é o amor que vem a nos poldar quando necessário. Afinal, Ele é Deus amoroso, Ele é Deus misericordioso, Ele é Deus de perdão, mas Ele é um Deus também que é um Deus de justiça, um Deus de retidão, um Deus de equidade. Se o reino de Deus é o reino de bondade, de misericórdia, de justiça, de equidade, nós também temos que nos aperfeiçoar como habitantes e participantes desse reino. O amor de Deus é um amor que corrige, sim. Não é que nem o amor que o mundo prega, é um amor que simplesmente passa a mão na nossa cabeça quando erramos. Esse amor de Deus é um amor que nos molda conforme o caráter de Cristo Jesus. Como lidar com o sofrimento? Em primeiro lugar, sabendo que ele vai chegar. Em segundo lugar, a segunda forma que eu e você podemos lidar com o sofrimento é sabendo que com Cristo nós podemos suportar. Sabendo que ele vai chegar, e em segundo lugar, sabendo que com Cristo nós podemos suportar. Afinal, ele suportou todos os sofrimentos para que eu e você venhamos a ter vida. E sabendo que com Cristo nós podemos reinar,
nós também precisamos entender que nós não sabemos, nós não temos todas as respostas. Às vezes nós não entendemos o nosso sofrimento. Às vezes a gente não entende porque aquela pessoa tão querida, ela partiu tão cedo e de uma forma tão drástica. Às vezes a gente não entende porque tem tanta gente pegando e sofrendo e padecendo com esta pandemia, desempregada e qualquer outra luta que ela venha enfrentar. Eu e você não sabemos, mas Deus sabe. E Deus está conosco. E por isso que eu li o Salmo 139. No melhor momento da nossa vida, Deus está conosco. E nos piores momentos da nossa vida, Deus também está conosco. Não ache que você sofre sozinho. Deus está com você no seu sofrimento. Deus enxuga as suas lágrimas. Deus lhe abraça. Deus é um Deus que está conosco em todos os momentos. Ele é um Deus Emanuel. Ele é um Deus onipresente, como nós acabamos de ler no Salmo 139. Ele é um Deus que está conosco. Não esqueça dessa verdade. Não esqueça que com Cristo você pode enfrentar qualquer sofrimento. Seu pai lhe abandonou. Você tem um pai perfeito, que é o próprio Deus. Sua mãe, sua família não quer saber de você. Você faz parte da família de Deus, da família da aliança, da Israel de Deus. Você já enfrentou tanto sofrimento na sua vida. Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Todo o sofrimento que você enfrentou não se compara, é uma gota no oceano de tudo que você vai experimentar na plenitude do dia do Senhor, na eternidade, quando Ele vier nos buscar a sua noiva, e nós ali habitaremos na nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra. E ali, meu irmão, no seu sofrimento, você nem vai lembrar dele, você vai estar tão extasiado, tão alegre, tão satisfeito. Você vai viver aquilo que a nossa confissão de fé fala. Você vai se alegrar nele totalmente, de forma plena, que não haverá espaço para você lembrar do abuso que você sofreu, do sofrimento, das injustiças, de tudo que você sofreu na sua vida. Chegará um dia que isso não vai mais lhe atormentar, que isso não vai mais ocupar a sua mente, porque a sua mente vai ser cativa à palavra, cativa à presença de Deus, cativa a sua adoração. E nós podemos experimentar isso ainda aqui nesta terra. Viva olhando para o alto. Viva sabendo que você tem dupla cidadania. Você é peregrino, é forasteiro nessa terra. E chegará um tempo que você vai retornar para a sua pátria, que é a pátria celestial. E ali você vai habitar com o próprio Deus eternamente. Eu e você não entendemos os sofrimentos. Eu e você muitas vezes não entendemos a dor e o luto, mas Deus entende e promete para mim e para você um tempo onde não mais existirá esses sentimentos. Ao longo de toda a história da revelação, ao longo de toda a história da igreja, o povo de Deus encontrou na palavra as lições para enfrentar o sofrimento. Não recorra a filosofias humanistas. Não recorra a conceitos pós-modernos. Não recorra a conceitos que vão apenas funcionar como paliativo. Recorra à palavra de Deus. Palavra que tem poder. Palavra que nos acalenta. Agostinho de Hipona, o famoso bispo de Hipona, certa vez disse, e eu queria repetir para vocês: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Eu vou repetir: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Nós somos criatura de Deus. Não apenas criatura, nós somos também filhos de Deus. E nós andaremos inquietos enquanto não retornarmos para o seio de Abraão, para o seio desse Deus
é um Deus todo-poderoso. O sofrimento é um assunto que só pode ser abordado pelas lentes da cruz. Aquela velha e rude cruz, tão desprezada pelo mundo. Aquela cruz esquecida até por nós, que somos o povo da cruz. Na cruz, nós encontramos energias renovadas, encontramos esperanças renovadas, encontramos motivações redefinidas para enfrentar todo e qualquer tipo de sofrimento. O pastor presbiteriano Vadislau Martins Gomes, ele fazendo um contraponto com um filósofo humanista, e o filósofo humanista, tentando responder tal pergunta, disse: a pergunta foi a seguinte: como um Deus de amor poderia permitir o sofrimento? Como um Deus de amor poderia permitir o sofrimento? O filósofo humanista do século, na verdade, ele viveu do século retrasado até o século passado. Ele respondeu atacando a promessa judaico-cristã de que Deus é um Deus amoroso, que é um Deus que abençoaria todas as nações da terra. E é um Deus que abençoaria o seu povo, é um Deus que abençoaria aqueles que o obedecem por infinita graça. E apesar do povo não obedecer, é um Deus que estaria com eles. Esse filósofo humanista, ele tentou tirar Deus do seu trono. Ele tentou tirar a soberania de Deus. Mas um ex-humanista, um ex-ateu, um ex-freudiano, C.S. Lewis, ele respondeu essa pergunta de uma forma bíblica. E C.S. Lewis respondendo a mesma pergunta que esse humanista respondeu de uma forma errônea, ele disse: a dor procede do mal, mas Deus a usa para produzir o bem. A dor procede do mal, mas Deus a usa para produzir o bem. C.S. Lewis disse isso cerca de 70 anos atrás. Mas 70 anos depois, essa palavra também nos dá esperança. Deus não esqueceu das suas promessas. Mesmo esse filósofo humanista tentando atacar a Deus, dizendo que ele esqueceu de ser um Deus bondoso e amoroso. Deus continua bondoso, Deus continua amoroso e Ele está conosco, tirando a nossa dor e fazendo com que essa dor venha produzir frutos bons. Deus tem um propósito na tua dor. Deus tem um propósito no teu sofrimento. E caminhando para o final, a gente já está com o horário apertado. 1 hora de live é muito pouco. O Instagram devia aumentar. Nunca se esqueça como lidar com o sofrimento, sabendo que ele vai chegar, sabendo que com Cristo nós podemos enfrentar. E em terceiro lugar, sabendo que o dia do Senhor chegará. Quando esse dia chegar, meus irmãos, não haverá mais sofrimento. Suporte, lute, encare, faça guerra, mas tenha uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Faça guerra não contra os irmãos, faça guerra contra o seu pecado, contra a sua natureza pecaminosa. Chegará um dia que você escutará ecoando do céu: servo bom e fiel, passasse pelo sofrimento, eu estive contigo em todos os momentos, e agora você gozará, você aproveitará de uma plenitude ao meu lado. A dor procede do mal, mas Deus a usa para produzir o bem. Nunca esqueça disso. Como lidar com o sofrimento? Se eu pudesse resumir tudo isso que nós aprendemos aqui no Evangelho de João, com o exemplo de Cristo Jesus, é sabendo que nós enfrentamos o sofrimento pela palavra e com a palavra. No mundo, parte B do versículo 33. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nunca esqueça disso. Cristo venceu o mundo e nós, como seu povo, vencemos com ele.
Eu queria te dar 1 minuto, 30 segundos, para você orar sozinho na sua casa. Ore a Deus pedindo para que Ele te mostre quais são as lições que Ele quer te ensinar nesse sofrimento. Que Ele te ajude a enfrentar o sofrimento. Os sofrimentos que você já tirou, você já enfrentou, você hoje é uma pessoa mais madura. E peça a Deus que lhe ajude a discernir a respeito dos sofrimentos futuros. Ele te ajuda a enfrentar os desertos da vida. E nunca esqueça, Deus nos ajuda a enxergar graça na desgraça. Ele usa o sofrimento para produzir o bem. Ore 30 segundos sozinho. Logo depois eu vou orar também. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra nos auxilia. A tua palavra não é só manual de fé, mas de prática, Pai amado. Muito obrigado porque nós podemos lidar com o sofrimento, nós podemos enfrentar o sofrimento, porque primeiro nós sabemos que ele vai chegar, porque a tua palavra nos orienta e nos diz que ele vai chegar. Em segundo lugar, Senhor, porque com Cristo nós podemos enfrentá-lo. Em terceiro lugar, porque Cristo, o dia do Senhor, ele chegará. E lá não haverá mais choro nem lágrima. Ajuda cada um que tem sofrido. Ajuda cada um que tem sofrido em nome de Jesus, Pai. Visita cada lar, visita cada família. Visita cada um que está triste, que está de luto, que está uma tristeza profunda. Venha redefinir, Senhor. Transforma essa tristeza em alegria agora, Pai, em nome de Jesus. Teu Espírito venha visitar cada um que está acompanhando essa live, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amém, amém. Deus é um Deus muito bondoso. E eu queria dar uma notícia muito especial, uma notícia muito esperada. O Senhor, ele ouviu as nossas orações. O Senhor, ele tem abreviado os dias. E esta semana, e fique ligado no Instagram da igreja, fique ligado no Facebook da igreja, fique ligado no site da igreja. Essa semana nós vamos divulgar a data do retorno, a data que nós vamos poder voltar para a igreja. E ali, no culto celebrativo, ali no ajuntamento dos santos, nós vamos poder cultuar o Senhor, participar dos sacramentos. Ali nós podemos estar juntos, nós vamos poder estar juntos novamente. Anote na sua agenda, não vou dizer ainda a data. Fique ligado nas datas, no Instagram da igreja, fique ligado no Facebook da igreja, fique ligado no Instagram da igreja. E você vai ter uma surpresa. Logo, logo esse dia vai chegar com todas as medidas, com todas as precauções do Ministério da Saúde, do governo do Estado. Fique ligado e tem muita notícia boa. E me resta 1 minuto. E nesse 1 minuto que me resta, eu ainda não vou sortear a canjica. Mas semana que vem, talvez a gente tenha um sorteio da canjica, de uma pamonha, de um bolo de milho. Próximo sábado, às 19 horas, no canal do YouTube da igreja e do Plano B. Você coloca lá no YouTube, Igreja Presbiteriana de Candeias ou Plano B, nós teremos uma live solidária, uma live para levantar recursos para missionários que têm sofrido, para missionários que estão com uma vida ainda mais difícil, missionários que estão no campo. Você pode ser resposta de oração, não só orar, você pode ser resposta de oração. Próximo sábado, 19 horas, live solidária do Plano B. Lá nós teremos, eu pregarei, pastor Halley pregará, pastor Andrew Felipe, pastor Guilherme Franco, pastor Vinícius Fidalgo, Projeto Sola estará conosco, Tanlan estará conosco, Resgate, Nós em Um, Ana Heloísa, o louvor da nossa igreja, Multicom Purples, gente, é muito convidado, Ipona, é tanto convidado que eu estou esquecido. Próximo sábado, no nosso YouTube da Igreja e do Plano B, às 19 horas, live solidária, live missionária. Vão ser 2, 3 horas de programação para você e toda a sua família serem abençoadas.
convide. Essa semana divulgaremos também no Instagram da igreja todos os convidados. Próximo sábado eu te espero em nome de Jesus, que ele venha a te abençoar. Tenha uma semana de paz. Deus te abençoe.